pessoas, né, que a gente já ajudou e talvez você já passou por momentos assim, que você se dedicou, que você determinou um tempo, tirou um tempo para ajudar uma pessoa, né, fez de tudo para fazer com que essa pessoa resolvesse seus problemas e desse uma ajuda e uma força para ela sair de uma situação, num momento difícil da sua vida. Já passou isso contigo? Zé, comigo já passou isso também. A gente fica pensando, né, como as pessoas são ingratas, né, porque no momento que precisam da gente, elas, como se diz, elas chegam de joelho e depois que elas conseguem as coisas, acabam não agradecendo, falta a gratidão e acabam depois, quando chegam de joelho, implorando, pedindo ou com uma falsa humildade, depois elas saem de pé, saem caminhando com a cabeça bem erguida, não olham nem para trás e nem te dizem nada. Então, às vezes assim, nossa vida é baseado em fatos reais, em verdades. Eu poderia, né, talvez muitos canais, né, criam histórias ou histórias para trazer, chamar a atenção, mas eu procuro trazer fatos da vida real, de situações, de momentos que eu passei, que você passou na sua vida, que talvez você esteja passando hoje, você esteja de repente ajudando uma pessoa, dando uma mão para a pessoa, né, vendo que ela não está bem, ou até dando alguma comida, fornecendo algumas coisas, né, e de repente você sente a ingratidão. Não precisa, né, você diz, não precisa as pessoas estarem nos bajulando, não precisa as pessoas estarem toda hora nos batendo nos ombros, nos agradando, mas ter apenas a gratidão, ter o senso de reconhecimento, de ajuda, de fazer o bem. E assim é a vida. Mas isso, meu irmão, minha irmã, vou te contar um segredo. Isso aí não é de hoje que acontece. Isso aí acontece há muito tempo. A gente já vê isso acontecendo, já, né? Vários séculos e séculos, como vocês passaram. Quem não lembra da história de Davi? Davi, claro, você sabe, né? Todos nós sabemos. Davi foi aquele que venceu Golias, um simples pastor que cuidava lá das ovelhas, né? E de repente, lá no desafio dos filisteus, ele foi lá tocar harpa pro Saul. Vocês já sabem dessa história, né? O Saul se afastou do caminho do Senhor, né? Teve todas as benesses do Senhor, foi ajudado pelo Senhor. Quantas coisas boas o Senhor permitiu para ele, deu força para ele, ajudou ele, né? Colocou coisas boas e maravilhosas na sua vida, e ele virou as costas para o Criador. Começou ele a dar caminhos e verdades para a sua vida através dos seus pensamentos. E assim ele começou a entrar numa situação terrível, né? Não dormia mais. Você sabe essa história já, né? Então o Davi foi chamado porque tocava harpa, e a harpa que o Davi tocava acalmava o rei. Então foi isso que aconteceu. E assim, você vê, são coisas que acontecem há muitos e muitos anos. Já acontecem essas coisas das ingratidões, das ajudas que se fazem, das coisas que não se recebe, né? E a gente sabe pela história da Bíblia, né, que o Davi então acabou se unindo a Saul, ajudando ele em todo o sentido, respeitava ele em todo o sentido e acalmava o rei, etc e tal. E a tal ponto que o Senhor viu a bondade dele e tornou o Davi ungido dele, né? E o Saul, sabendo disso, que o Davi ia se tornar rei de Israel, começou a perseguir ele, o cara que tanto ajudou ele, né? Quando ele estava nas noites de insônia, com aqueles demônios encardidos atacando ele lá, chamava o Davi tocava a harpa acalmava ele, se tornava uma pessoa normal, alegre, feliz, tudo mudava nele, mas o senso de gratidão, de reconhecimento, da ajuda, das coisas que até hoje a gente passa, as pessoas viram as costas, não querem saber. E assim, ao longo, você lendo a palavra do Senhor, você lê lá, né, que o Saul continuou a vida inteira, sempre perseguindo Davi, porque Davi foi ungido pelo Senhor. Davi seria o próximo rei de Israel. Deus se desgostou com Saul. Poxa, deu todas as oportunidades para o cara, ajudou o cara em todos os sentidos, fez tudo o que podia fazer, né? Falava com o Senhor, e ele aprontou desse jeito, como as pessoas aprontam hoje com a gente, né? Não estão nem aí pra gente, usam a gente muitas vezes, e nós somos descartados quando nós não somos mais precisos. E daí o que aconteceu? Era tanta perseguição que o Davi vivia fugindo, tinha que fugir para poder se salvar. E numa das ocasiões, né, 2 ocasiões que eu lembro até, uma ocasião o Saul estava dormindo, né, e o Davi foi lá
preparado pelo Senhor, todos os soldados dormiam, e Davi foi lá e pegou a espada do rei, né? E depois chamou, gritava, né? Lembra que ele gritava, dizia: Abner, que era o comandante do exército de Israel, comandante de Saul, quem és tu que protege o rei e deixa que eu pegue a espada? E daí o Saul se deu por conta que ele poderia ter matado ele, e assim não o fez. Em outra oportunidade também Saul foi numas rochas lá, né, para fazer as suas necessidades, e Davi, vendo ele lá, cortou um pedaço do manto dele, e depois dizia para ele: tá aqui, rei Saul, eu estive próximo do Senhor, não quis fazer nada de mal, né? E o que eu tiro dessas histórias, assim, dessa história verdadeira, essa história bíblica, essas histórias que nos tocam o coração, que faz nós realmente pensar que não precisa a gente se cobrar de ninguém, que nós não precisamos ter ira de ninguém, que nós não devemos nunca pensar na vingança, de fazer o mal, de retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, né? Não precisamos desejar o mal para ninguém. Tem um capítulo que fala também: tudo que fizeres para um dos meus é para o Criador que estás fazendo. Então fica essa mensagem para que quando a gente se sentir que as pessoas são ingratas com nós, que dá aquela vontade muitas vezes da gente, né, ficar ruim, né, ficar muito chateado com as pessoas, nós devemos ter calma, devemos na verdade orar por essas pessoas, ter misericórdia por elas, porque são pessoas que não estão bem, e assim nós vamos seguindo aquilo que o Criador nos ensina. A Ele cabe a ira e a vingança, não a nós. Que então nós saibamos conduzir a nossa vida e possamos fazer com que a nossa vida se torne cada dia melhor. Muito obrigado, fiquem na paz.